Observe que o próprio Deus, ele se utiliza da própria palavra para dar forma às coisas. Deus precisou da palavra para dar forma às coisas. 33:6. 33:6. Pela palavra do Senhor, pela palavra de quem? Pela palavra de quem? Pela palavra do Senhor Jesus, pela palavra do nosso Deus, a palavra dele, foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua. Deus se utiliza da palavra para dar forma à terra, os céus ou os céus e a terra. A palavra de Deus, Deus utiliza a própria palavra para dar forma e criar os anjos, e criar o seu trono, e criar a sua glória. Tudo é pela palavra. Tudo que foi feito foi pela palavra. Não esqueça isso. Deus se utiliza da palavra para dar forma à terra, para criar os céus, tudo que há na terra e dentro dos céus. Foi a palavra de Deus. Observe uma coisa. No livro de Provérbios 18:21, abre aí. Provérbios 18:21. Quem que garante que hoje, da nossa boca, não saiu palavra de morte? O que garante que da nossa boca hoje não saiu palavras que feriu alguém? O que garante que com a palavra que saiu da nossa boca hoje, demos a legalidade ao mundo espiritual das trevas? A morte e a vida estão no poder o quê? Quer dizer, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu. Então quer dizer, toda palavra, ela tem uma ação. Ela tem uma ação. É como a lei da física. Para cada ação há uma reação. Para cada palavra, para cada ação da nossa palavra, o mundo espiritual, ele reage. Nunca esqueça isso. E nós vamos colher o que o mundo espiritual reagiu em cima da nossa palavra. Então, o que eu falo no mundo espiritual tem uma reação. Então, a minha fala provoca o espiritual. O espiritual automaticamente tem uma reação. Qual é a reação no mundo espiritual? Materializar o que é espiritual. A vida está na palavra. A morte está o quê? Na palavra. A vida e a morte está onde? Na palavra. E nós, muitas das vezes, não temos cuidado com o que nós falamos. Muitas das vezes nós saímos aí metralhando. De cada 10 palavras, a maior parte das palavras é palavras malditas. E essas palavras malditas, essas palavras que não agradam a Deus, quando vai no mundo espiritual, porque é uma ação nossa, a gente age pelo nosso espírito. A palavra vai no mundo espiritual e o mundo espiritual automaticamente reage, materializa
e nos dá o quê? De volta. Porque é a lei da semeadura. Aquilo que nós plantamos, nós iremos o quê? Colher. É a lei. A lei da semeadura. Eu já expliquei aqui que Deus, Ele rege todas as coisas através de leis. Sabia disso? O próprio Deus, Ele não quebra a sua lei. A lei espiritual. A lei física. O universo é regido pela lei física. Por que que o mundo é uma bola, um círculo? E o mundo está girando. A terra não está girando? E quem é que sustenta a terra? Não tem nada sustenta na terra. Tem alguma coisa? Por que a terra está girando e não cai? Porque a terra, ela está dentro de um equilíbrio, de uma lei gravitacional. Então Deus rege os planetas através das leis físicas. A lei gravitacional. Então Deus rege todas as coisas através de leis. Não tem as leis jurídicas, né? As leis criminais, a lei para o idoso, a lei para o adolescente, da infância e juventude. E cada indivíduo desse que quebra esta lei não tem uma pena. E se Deus não estabelecesse as leis também dos homens, como é que seria a humanidade que não tivesse lei? Então tudo é regido por leis. Então a lei da semeadura é: eu planto, eu tenho que colher. Como é que eu planto e não vou colher? Existe uma lei da semeadura. E quando eu semeio no espírito, eu vou colher. Porque a nossa palavra, ela não fica vagando. A nossa palavra não acaba. Não existe isso. Todas as nossas palavras de um ser humano, ela fica gravada no espírito. Já falei muito isso aqui sobre Mateus 12:36, né? Toda palavra que sai, palavra frívola, palavra mal que sai da nossa boca, é guardada no mundo espiritual, para que no dia do julgamento final, essas palavras, ela venha à tona. Para que a pessoa tenha noção de todas as palavras que saiu, que feriu, que matou, que não se arrependeu. No dia do julgamento final, essas palavras, elas vão ser ditas e lidas, para que as pessoas que vão ser lançadas nas trevas, ela não tenha margem nenhuma de dúvida, de injustiça. Eu fui lançado nas trevas, mas não tem negócio de mais. Vão todos conscientes, até as próprias palavras vão ter que dar conta. Então não é o fator de você estar dentro da igreja, ora, jejuma, lê Bíblia, busca o Senhor, mas há um membro entre os dentes, que a Bíblia diz, que é mais fácil domar um animal selvagem do que a nossa língua. É mais fácil domar um animal selvagem. Você pegar uma onça, um leão brabo, amansar um cavalo brabo. Mas a língua, amada igreja, é difícil demais. Ela coça. Este membro que está entre os dentes, amada igreja, é o que tem trazido à nossa vida muitas consequências. Palavra que separa amizades, palavra que destrói casamentos, palavra que desemprega, palavra que adoece, que mata, que fere. E nós, como igreja do Senhor, temos que ter muito cuidado com a nossa palavra. E nas suas orações, apresente a tua língua
Apresente a tua fala. Senhor, coloca um anjo na porta da minha boca. Eu quero ser o vigia da minha boca. Eu não posso falar sem pensar, eu tenho que pensar o que eu vou falar. Por isso eu preciso de milésimo de tempo para pensar o que eu vou falar. Porque uma palavra lançada, amada igreja, já foi no mundo espiritual. Você não tem como mais pegar de volta. Você vai colher aquilo que saiu da tua boca. E nós, às vezes, não temos cuidado disso. Abre aí Isaías 14, 14. A palavra nos corrige. A palavra nos corrige. Isaías 14, 14. Qual foi o primeiro pecado que entrou lá nos céus? A palavra, igreja. O anjo querubins, ele abre a sua boca e ele fala para essa parte dos anjos que está lá. Ele marca uma assembleia lá de rebelião com os anjos. E ele diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao quê? O Altíssimo. A palavra. Eu serei um Deus. Eu estarei acima dos anjos. O pecado. Como Deus não pode contemplar o pecado, o que é que Deus fez? Baniu dos céus. Expulsou o pecado. Deus é santo. Ele não pode contemplar o pecado. O pecado é uma ofensa para Deus. O pecado é errar o alvo. O pecado é uma rebelião contra Deus. Deus não suporta o pecado, igreja. Ele não pode contemplar o pecado. Por isso que a Bíblia diz: sede santo, como eu sou santo. Deus, ele é separado em santificação. Ele não pode contemplar. E para que nós possamos ver a Deus, não é ver Deus a maneira que Ele é, ou como Ele é, mas é ver o poder, a manifestação de Deus sobre a nossa vida, a presença de Deus, a força, as experiências, para que nós possamos ver a manifestação de Deus na minha e na sua vida. Se faz necessário, nós estejamos em um processo de separação. A cada dia eu estou me separando de alguma coisa. Deus, o que está errado dentro de mim? Que tipo de sujeira tem na minha mente, Deus? Tem muita sujeira que a gente nem precisa perguntar a Deus qual tipo de sujeira. A gente já sabe. Então tira. Não é Deus que vem tirar. É igual aquela pessoa que está na prática de um pecado, fumando, bebendo, fazendo coisas erradas, ou vivendo na prática. Aí diz: Deus, tira de mim a cachaça. Deus não é alcoólatra, Deus não bebe. Tira de mim o cigarro. Deus não fuma. Quem tem que abandonar o pecado não é Deus, que ele não peca. Quem tem que abandonar é quem vive na prática do pecado. Ou não? Você quer que Deus faça aquilo que você pode fazer? Ele não faz. Então é uma decisão. Eu quero passar a ter uma vida em comunhão com Deus. Qual o primeiro ponto de eu ter uma vida de comunhão com Deus? O que eu vou colher se hoje eu procurar viver uma vida separada para Deus? Eu estou plantando santificação. Eu estou plantando uma vida com Deus. Sabe o que vai acontecer? A lei da colheita. O mundo espiritual,
ele vai reagir de acordo, amada igreja, os meus atos e as minhas atitudes. Se eu planto uma semente de santificação, a consequência disso na minha vida é o mover de Deus sobre a minha vida. Não é assim que diz a Bíblia? Voltai para mim e eu voltarei para vós. A gente quer que Deus só venha, é aquela, só costa assim para cá, só quero vir para cá. Deus me dá isso, Deus me abençoe, Deus. E nós esquecemos que nós recebemos de Deus aquilo que nós damos para Ele. O que é que você dá para Ele? O que é que você dá para Ele? Você vai receber. Agora, você quer receber e não quer dar para Deus? Não é assim, igreja. É a lei da semeadura. Voltai para mim e eu voltarei. Então, mas o foco é a palavra. O mundo espiritual reage a cada palavra que sai da nossa boca. Uma doença, uma enfermidade que está no corpo de uma pessoa, você pode, com uma palavra, plantar no mundo espiritual, e o mundo espiritual, Deus reage honrando a tua fé, e você pode arrancar aquela doença com a palavra de vida que saiu da sua boca. A questão é que nós, como igreja, temos dificuldade de entender e compreender isso, porque a nossa mente ela é muito devagar, ela tem muita dificuldade para processar as coisas do Senhor, para entender, compreender a palavra, até que eu cresça e chegue ao nível espiritual, amada igreja, que eu consiga já manipular os elementos espirituais na minha vida. Tenho dificuldade para isso. É com a palavra, igreja, que passamos da vida, e é com a palavra que passamos a ter morte. Crentes que estão morrendo aos poucos dentro da igreja, com Bíblia debaixo do braço, porque simplesmente está colhendo o que está plantando da boca. Você quer ver uma coisa? Eu lembrei agora de um versículo, 1 Coríntios capítulo 4, 20. Olha como o Espírito Santo faz, ó. Eu li essa palavra aí. Vê se não é. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Isso. Obrigado, Espírito Santo. Então vamos lá. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Outras versões, virtude. Porque a palavra, ela tem uma reação. Por exemplo, o Espírito Santo. Espírito Santo e a virtude do Espírito Santo. Lembra que Efésios 6,10 diz: revestível da força e do seu poder. O que é o poder, amada igreja? O poder é a reação da ação da palavra. Então, o Espírito Santo, ele está aqui, sobre nós. Mas o que é que vai identificar o Espírito Santo na minha vida? O poder, igreja. Você identifica o Espírito Santo através da reação dele, que é poder. Mas eu posso falar, a palavra sai da minha boca, mas ela não produz virtude e poder.
o evangelho. Tem versões que falam: o evangelho não consiste só em palavra, em poder. O poder, amada igreja, é a soma da palavra de Deus. Porque só falar, e você não vê a ação daquilo que sai da tua boca. O que está acontecendo? O nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes, que se dobra todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra. O nome é o nome sobre todos, e que tem poder. Mas por quê? Que na boca de muitas pessoas, quando ecoa a palavra Jesus, não tem virtude. Está entendendo? Jesus! Esta palavra vai no mundo espiritual. E qual é a reação? Qual é a colheita deste nome? Mas por quê? Porque depende da fonte de onde sai a palavra Jesus. Quando a palavra ela vem de uma fonte chamada o espírito do homem, o espírito do ser humano vem do espírito do ser humano, sem estar atrelado ao Espírito Santo, este nome, a fonte de onde saiu, não procede de Deus. Por isso que as pessoas lá fora falam o nome de Jesus, e muitas vezes ao terminar, pronunciar o nome de Jesus, vem um palavrão. Ou não é assim lá fora? Às vezes pronuncia uma palavra de maldição, um palavrão, depois o nome de Jesus. Mas por que a Bíblia fala que o nome é o nome sobre todos os nomes, que se dobra no céu, na terra e debaixo da terra? Porque esse nome de Jesus, quando ele vem de uma fonte chamada o Espírito Santo, amada igreja, este nome causa um impacto. E este impacto é a reação deste nome, que você passa a colher a virtude do poder de Deus, através do nome de Jesus, que saiu de uma fonte chamada Espírito Santo, dentro do seu espírito. Aí a palavra saiu, palavra de vida. Uma palavra de vida vai do mundo espiritual, é materializada, é devolvido para nós como recompensa, chamado o resultado daquilo que nós plantamos. Por que é mais fácil dizer eu não posso, eu não consigo, a vida está difícil, eu não suporto? São tudo palavras que ecoa da nossa boca, amada igreja, porque ela sai de uma fonte de morte. Não é que a Bíblia diz que o nosso coração, o coração procede vida ou morte? Então a palavra de morte que sai da minha boca foi proveniente de uma fonte de morte dentro da pessoa. E você inflama o mundo espiritual, você provoca o mundo espiritual, você lança a semente no mundo espiritual, vai ter uma reação, ela vai ser materializada, e ela virá para o seu corpo como uma recompensa daquilo que você plantou. Procure a cada instante eliminar essas palavras de derrota na sua boca, porque senão vocês vão estar dentro da igreja, vão ficar velhinho, lendo Bíblia, orando, jejuando, mas talvez a boca, quando abre, sai o veneno.
que voltará para a própria pessoa. Cuidado com o que você fala. Costumes, hábitos. Quando nós viemos do mundo, saímos das trevas para a luz, a gente traz um monte de ranço do mundo. Costumes, é ou não é? A nossa boca antes, de cada 10 palavras, 8 era pornografia, era palavrão, era... Mas a gente vai trabalhando, igreja. A gente vai se aperfeiçoando. Ninguém muda de um dia para a noite. Gíria, aquelas gírias, ela vai sendo eliminada. Você já viu uma pessoa que puxa a cadeia e passa um tempo na cadeia? Dentro da cadeia tem um linguajar deles, né, Leo? Leo já passou pela cadeia, sabe, né, Leo? Ele já passou quase 5 anos no presídio. Imagine quando o Leo saiu lá do presídio, que recebeu sua liberdade. Não tenho dúvida que ela trouxe um linguajar de lá de dentro para fora. E você percebe o linguajar dessa turma de cadeia. Ou não? Né, irmãnete? O pessoal que vive tem um linguajar. Quando eles se encontram, é o linguajar deles. E aí, cadeia, puxou, cadeia, não sei o que. Ele tem um linguajar lá. O jargão, né? Jargão. Então, aí uma pessoa dessa se converte e ela vai sendo tratada, né? Sendo limpo, vai limpando a mente, o coração. Daqui a pouco você já não tem mais aquele jargão lá, você não tem mais aquele... Você está se purificando, você está cada dia... O convívio que você está com o povo santo, você vai também aprendendo, né? Amém, misericórdia. Antes não, era um palavrão. Cabeça esquentou, palavrão. Agora não, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Jesus. Me dá força, Senhor. Mas antes não. Era palavrão que saía. Olha que o nosso linguajar começa a melhorar. A nossa postura, o nosso caráter, a nossa personalidade. Porque a palavra de Deus vai fazendo isso conosco. Se você pegar um copo com água sujo, o copo de água, vamos lá, você vai pegar um copo com água e botar um monte de borra de café. E vai pegar esse copo, coloca debaixo de uma torneira ligada, jorrando água. Deixa ela passar a noite. No dia seguinte você vai lá. Você acha que o café está ali dentro? Porque toda a água suja vai entrando na água limpa e vai expulsando o quê? A água suja. Na proporção que o Espírito Santo vai penetrando o nosso espírito, a nossa alma, ele vai moldando dentro de nós o nosso espírito. E aí passamos a ser imitador de Cristo. A nossa vida, igreja, quando você tem uma vida alinhada com Deus, você vai se parecendo com o próprio Deus. Você vai chegar a um nível espiritual de uma vida de santidade com Deus. O seu falar é santo. O seu olhar é santo. As suas atitudes é santa. Tudo é diferente da sua vida. Mas isso não aconteceu de um dia para a noite. O Espírito Santo vai o quê? Nos purificando. Por isso que não convém na boca dos santos, amada igreja, essas palavras torpes. Não convém. Porque a nossa vida é santa. E a cada dia eu quero me santificar mais. A cada dia eu quero parecer mais com o meu Cristo. Queira ou não, eu quero. E essa vida de santificação vai te moldando. E quando o teu espírito está bem moldado, dentro de você tem vida, tem o reino dos céus. A sua boca começa agora a denunciar o que está dentro de você. O que está dentro de você. Mateus 12:37. Igreja, a palavra, ela tem poder. Igreja, cuidado. Ora.
busque no Senhor o aperfeiçoamento do seu linguajar, da sua fala. Porque com tuas palavras será o quê? Para Deus justificar uma palavra, Ele só vai justificar se uma palavra for justa, se for verdadeira. Se a palavra é verdadeira, Ele justifica. Ele assina embaixo. Ele se responsabiliza. Porque pelas tuas palavras será justificado. Palavra de justiça, palavra de vida, palavra de verdade. Além da verdade, só outra verdade. O que é mais fácil? Mentir ou falar a verdade? E não é fácil. Mentir é muito difícil. Mentir não é fácil. Para uma pessoa manter uma mentira, é muita engenharia. É uma engrenagem terrível. Porque você manter uma mentira não é fácil. O tempo todo tentando esconder uma mentira não é fácil. Mas cedo ou mais tarde, essa mentira vem à tona. Então mentir é muito difícil. Sustentar uma mentira, pessoas que fazem coisas erradas e passar o tempo todo escondendo para que ninguém descubra aquele erro, não é fácil. Quando Davi caiu no adultério, ele comete um adultério, ele pensou muito bem: o que é que eu faço para esconder esse pecado do adultério? Estou ferrado agora, eu sou o rei de Israel. Como é que eu vou esconder? Até quando eu vou esconder? Eu vou esconder, ninguém vai saber. E ele usou sua engenharia lá da cabeça lá e disse: para aí, para eu esconder o pecado, vai ser muito simples. Eu vou mandar matar o marido da mulher que eu caí no adultério. Então ele vai morrer lá na guerra. Vou armar uma situação. Eu sou rei. A palavra de rei não volta atrás. E a Bíblia diz que Davi mandou uma carta pelo próprio marido de Betseba, Uria, né? Uria leva sua carta com a sentença de morte para entregar a Joabe lá no campo de batalha. E o que estava escrito? Joabe, pega esse cabra aí, arma uma cocó para ele, deixa ele ir de frente nessas trincheiras de guerra aí, e vou para ele morrer por aí. E assim foi feito. Davi achava que agora está tudo ok. A informação saiu que Urias morreu. Ele agora está o quê? Porque ele pegou o pecado e botou debaixo do tapete. Estou escondendo, ninguém vai saber. Ele enganou uma nação de Israel, mas a Deus ele não enganou. E Deus só de olho. Você está pensando que me engana, rapaz? Para aí. O filho quando nasceu, adoeceu, Davi vai orar pelo filho, pedir a Deus. Não adianta você me pedir não, ele vai morrer. E agora, Davi, da tua casa não vai se afastar a espada. E agora Davi teve que ver o seu filho estuprando a própria filha, irmão estuprando a irmã, o outro irmão matou o irmão porque estuprou a irmã. Aí vem Absalão agora correndo atrás de Davi para arrancar a cabeça, para matar, para tomar o reinado. E foi uma desgraça total na família. Por quê? Ele plantou uma semente, e essa consequência dessa semente levou ele a cometer um assassinato, derramamento de sangue na família, a morte do seu bebê,
pela consequência de um pecado. O pecado do adultério. Ele tenta esconder, mas não escondeu por muito tempo. Veio à tona. Não tente esconder o pecado. Ele é perigoso. Uma palavra que sai da nossa boca, vindo de uma fonte de morte, amada igreja, vai atrair morte para a pessoa. Vai provocar muitas desgraças. O pecado tem as suas consequências. O que tinha a ver, o esposo de Betseba morreu inocentemente. O que tinha a ver essa criança morreu inocentemente. O que tinha a ver esta irmã que foi estrupada por esse irmão. O abismo vem gerando abismo. A violência gerando violência. Palavras que não agrada a Deus da nossa boca, vai no mundo espiritual e vem a recompensa. Depende a profundidade desta palavra. Vai ser com a mesma intensidade que vai ser materializada e devolvida para a pessoa. E muitas das vezes essas palavras, ela gera doença física na alma da pessoa. Uma pessoa que fere outra não tem paz. Aquela palavra que foi uma lança e quando fura o coração de alguém, sangra. Ou não? E esta ferida, a qual a lança feriu, está aberta, está sangrando. Enquanto não houver um perdão ali, está jorrando sangue, jorrando vida. Imagine quantas pessoas morrem com essas feridas na alma. Mágoa, ódio. É muito. Será que nós já perguntamos para Deus: Deus, por que fulano se afastou de mim? Será que nós fazemos uma retrospectiva na nossa vida para saber por que aquela pessoa está com raiva da gente? Ou quem sabe lá uma palavra que saiu da nossa boca e a gente não teve nem a intenção. Palavra que sai da nossa boca, você não tem nem intenção, mas a palavra é de morte, mas você não tem intenção de matar. E às vezes uma palavra mal colocada, você arrebentou alguém. Ou não? Pedro 3,10. Todos nós queremos ter dias melhores. Eu quero ter dias melhores na minha vida. E o meu desejo é que vocês tenham também dias melhores na sua vida. 1 Pedro capítulo 3,10. Que essa palavra sirva também para esses internautas que estão nos assistindo agora. O que garante, internauta? Que você já não matou alguém com a tua palavra. O que garante que com a tua palavra você já afastou seus melhores amigos. 1 Pedro 3,10. Porque quem quer amar a vida e ver os seus dias bons, e agora? Refreie a sua língua de quê? Do mal. E os seus lábios não falem o quê? Engano. Isso quer dizer, se eu não frear a minha língua, eu não vou ter dias bons. Porque eu vou colher o que eu estou plantando. Se nós queremos ter dias melhores, refreia o quê? A língua. Puxa o freio de mão. Lembre que eu sempre falo. Aprendam
colocar um zip na boca. Por que a minha boca tem que sair palavras que venham suscitar o mal, que venham me levar para o passado? Por que a minha palavra tem que ser mal? Está vendo aí? Você está pensando que eu estou esquecido? Olha aqui, ó. Está aqui dentro. Não é assim às vezes, né? Talvez uma palavra que há muitos anos foi lançada no coração. E no dia que aquela palavra caiu no nosso coração, doeu, feriu. E a gente fez isso. Segurou ela, guardou, protegeu. A gente não pegou aquela palavra e disse: está repreendido, joga fora, vou esquecer. Essa palavra não existe mais, eu neutralizei, está amaldiçoada esta palavra. Eu não vou deixar ela carregar no meu coração. Meu coração não é para ficar essa sujeira. Chega de tanto sofrimento, tanta dor. Aí as pessoas vai porque ouviu uma palavra que doeu, que feriu e guardou. Ela fica guardadinha anos e anos. Na hora que a pessoa é provocada, logo a mente lembra daquela palavra e diz: eu não esqueci não, hein? Está aqui dentro, olha. Ainda bate com orgulho. Deixa eu ficar calado para eu não falar um monte de besteira. Eu não vou nem falar. Deus já sabe que está ali dentro. Deus já sabe que está maquinando. Eu não vou nem falar, está aqui dentro. Ainda diz assim, ó. A pessoa dá alguns tópicos, alguns sinais. Deixa eu ficar calado. Porque se eu falar, eu vou colocar tudo para fora. A pessoa vai morrendo aos poucos. Não vive, vegeta. O mundo espiritual de Deus está bloqueado. Existe uma ponte que liga a pessoa às trevas. E o diabo vai trabalhar em cima do que está dentro do coração, da morte que está na pessoa. Eu tenho que treinar a minha mente, eu tenho que vigiar a minha língua, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Eu entendo que a palavra é espiritual e o que sai da minha boca vai no mundo espiritual, vai ser materializado e eu vou receber como recompensa daquilo que eu plantei. A lei da semeadura eu vou colher. Depois você não reclame. Por que a minha vida está assim? Porque eu não tenho paz. Porque eu estou em depressão. Por quê? Quer ter dias melhores? Refreie a língua. É só isso. E você pensa que isso é fácil, igreja? É só o Espírito Santo quem vai moldar a pessoa. É só o Espírito Santo que vai nos dando força, sabedoria, amada igreja, para que possamos estar reagindo a cada dia, a se autodisciplinando todo dia. Eu não quero, Senhor Jesus, limpa a minha mente. Deus, eu não quero que saia da minha boca palavra que desagrade, que entristeça o Senhor. Eu não quero colher. Se eu não quero colher, então não plante. E para você não plantar, tire do seu coração. Mas como, pastor? Passe a ter mais uma vida ocupando a tua mente com as coisas de Deus.